E o tema da nossa palavra hoje, então, é Amaleque no caminho. Amém? Vamos abrir, então, nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 17, por favor. Êxodo 17. Amém? Aleluia. Está escrito assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com a ordem do Senhor. E caminharam para Refidim, porém lá não havia lei. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos águas de beber. Ao que lhe respondeu Moisés: por que discutes comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, ao Deus eterno, chamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E o Senhor respondeu a Moisés: passa adiante do povo e contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? E aconteceu que os amalequitas vieram a atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha ordenado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-no debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois Moisés construiu este nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Só até aqui. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nos colocamos agora, Senhor, diante da tua presença. Primeiramente, Senhor, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, que mediante ao mérito do teu Filho Jesus, que derramou o sangue na cruz, hoje nós pedimos, Senhor, misericórdia, e que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações e transformar as nossas vidas, e novamente nos fazer, Senhor, segundo a imagem e semelhança do teu Filho, para que eternamente estejamos contigo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, então, como eu falei, o texto de hoje, o tema de hoje é Amaleque no caminho. Mas para que nós possamos entender qual que é a função de Amaleque e
a ação dele até hoje, nós precisamos entender algumas coisas primeiro. Amaleque, ele é descendente de Esaú. Esaú nós sabemos que era irmão de Jacó, amém? E o que acontece? Esaú, ele era um homem que a própria Bíblia e também a cultura judaica lá, tudo aquilo que se envolve a respeito de Esaú, tinha ele como um homem que rejeitou a parte espiritual de Deus, rejeitou aquilo que Deus trazia, como se fosse assim: eu não quero saber de nada espiritual, eu quero aquilo que é carnal. Isso representado no momento em que Esaú exclui a sua própria primogenitura, ele entrega para Jacó para que ele pudesse ganhar aquele alimento, né? Ele queria ali aquele guisado que Jacó tinha feito, e ele então entrega a primogenitura. Isso significa o quê? Ele abre mão da vida espiritual dele para que ele possa viver uma vida carnal. E por conta disso então, Jacó recebe as bênçãos de Abraão e também de Isaac. E a partir desse momento então, o que representa as bênçãos de Abraão e Isaac? A bênção seria: em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, amém? E a descendência dele possuiria a terra de Canaã. E aí então nós temos que Jacó volta, né? Ele sai fugido então para a casa de Labão, que era tio dele, e lá então ele começa a enriquecer. Sabemos de todas as histórias que acontecem ali com ele, da forma que ele obteve ali as suas esposas, né? Ele passou ali então durante 21 anos ali em busca de conquistar tudo aquilo que Deus já tinha preparado para ele lá na casa de seu tio Labão. E quando ele sai de lá, ele retorna para onde? Exatamente para a terra que Deus prometeu para ele. Ao retornar para essa terra, a primeira coisa que nós vemos é Esaú vindo a seu encontro. A primeira impressão é que ele veio exatamente para destruir Jacó. Ele entendia que Jacó tinha roubado essa primogenitura dele, porém ele mesmo aqui abriu mão dessa primogenitura, mas ele queria o quê? Impedir que Jacó chegasse na terra prometida. E por que ele queria impedir isso? Porque ele sabia que o maior perigo mesmo foi eles esfriarem no meio do deserto. E esse termo esfriar, ele é muito emblemático. Ele é muito... Eu peço aos irmãos que segurem essa palavra, esfriar, que nós falaremos dela um pouco mais à frente. Então, o ambiente espiritual, antes do ataque, é exatamente a murmuração, a contenda e a dúvida sobre a presença de Deus. Quando nós estamos numa caminhada de fé, quando nós estamos aqui reunidos, e à medida que a nossa vida vai passando, vai ano, vem ano, e muitas vezes as coisas parecem não acontecer, tendemos a começar: nossa, não está acontecendo, as coisas estão ficando difíceis, não está rompendo, o que está acontecendo? Será que Deus está vendo? E aí é nesse momento em que a incredulidade passa a agir nas nossas vidas. E a partir dessa incredulidade, desse esfriamento, então que esse espírito de oposição aparece na vida do povo de Deus. Então, antes da guerra externa, antes de Amaleque aparecer, primeiro precisa haver o quê? As nossas defesas precisam ser baixadas. É como aquele corpo que a pessoa se trata bem, se hidrata, se exercita, mas em um momento em que ele relaxa, as suas imunidades abaixam, então aparece uma gripe. É mais ou menos como se fosse isso. Amaleque é como se fosse esse vírus que vem no momento em que nós baixamos as nossas defesas, quando nós passamos a não acreditar mais como a gente acreditava em algum outro momento, e então Amaleque se levanta contra nós. Então, a raiz espiritual, como nós falamos, ela está lá em Esaú. Ela está desde a época de Esaú. Essa oposição vem para as nossas vidas justamente para nos impedir que nós recebemos aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Não é uma oposição que tenta simplesmente
tomar aquilo que você tem. Não é essa a intenção. Esse tipo de oposição é apenas para impedir que você receba aquilo que Deus prometeu para você. Justamente porque, a partir de Esaú, esse entendimento de Amaleque é que, se eu permitir que você passe daqui, você vai receber aquilo que eu acho que é meu de direito. Assim como Esaú entendia que a terra deveria ser dele, embora ele tenha entregado essa primogenitura. Nós vemos lá que em Gênesis 25, 34, Esaú despreza essa primogenitura. E o próprio livro de Hebreus também, 12, 16, vem dizer que Esaú agiu como um profano. Ele profanou aquilo que era dele. Ele era o primogênito. Era para ter sido os patriarcas, Abraão, Isaque e Esaú. Mas ele abriu mão disso. Ele não quis isso. Ele abriu mão e passou essa primogenitura. Então ele profanou aquilo que Deus deu para ele. E Amaleque, então, lá em Gênesis 36, 12, ele é apresentado como esse neto de Esaú. Então nós vemos que essa raiz, esse espírito de oposição que tem de Amaleque, ele é exatamente o espírito que nos impede de atingirmos aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Então cutuca seu irmão que está do lado aí e fala: se tem alguém impedindo, é Amaleque. Amém? Então, Esaú, ele troca aquilo que é eterno por aquilo que é imediato. E muitas vezes nós agimos assim também, como Amaleque. Está repreendido em nome de Jesus. Mas nós agimos assim. Nós, em nome do imediatismo, em nome de, nossa, as coisas não estão acontecendo, então eu busco a forma mais rápida de conquistar aquilo que eu acho que é a minha vontade, que eu acho que é o meu direito. Mas Deus, muitas vezes, não quer isso ainda para você. Deus, ele prepara, ele fala: olha, eu vou te entregar isso nas suas mãos, mas é no tempo dele e não no nosso. Mas na ânsia de conquistarmos aquilo rápido, o que a gente faz? A gente busca jeitinhos e formas para poder alcançarmos aquilo ali. Então, Amaleque, ele herda essa mentalidade de oposição ao povo de Deus. Ele herda essa herança de querer sempre se levantar contra tudo aquilo que o povo de Deus tinha por direito, que era a conquista da terra prometida. E o padrão bíblico de bloquear o acesso a essa terra, ele vem sempre acontecendo com esse povo de Amaleque. Nós vemos aqui muitas coisas interessantes. Nesse capítulo 17, peraí só um pouquinho que eu perdi aqui a... Amém. Olha só. Quando nós vemos o povo de Israel saindo do Egito, nós imaginamos que eles estavam no auge, certo? Eles tinham toda a glória de Deus ali com eles, caminhando com eles. De dia tinha a coluna de nuvens, de noite a coluna de fogo. Deus estava agindo a todo momento na vida daquele povo. Então, aquele povo estava pleno. E muitas vezes nós também estamos assim. Estamos aqui em oração, estamos aqui com o jejum em dia, leitura da palavra, a nossa conduta pessoal está perfeita, estamos fazendo tudo, a obra de Deus está sendo feita da forma correta. Mas aí, algo acontece, alguma coisa sai. E aí nós mesmos começamos a desviar os nossos caminhos. E como é que a gente faz isso? Primeiro, quando nós entendemos que Deus me prometeu uma coisa para nós, e nós passamos a não esperar o tempo de Deus, nós começamos a murmurar. Começamos a dizer: Deus, o que está acontecendo? Isso precisa acontecer logo. Eu estou esperando isso há tanto tempo e não está acontecendo. Será que isso é promessa de Deus mesmo? E aí a incredulidade entrou. A partir do momento que a incredulidade entrou, então Amaleque se levanta. E o que isso significa? O termo Amaleque, em hebraico, ele tem o mesmo valor que o termo esfriamento. Lá no hebraico, as duas palavras, elas representam a mesma coisa, esfriamento. Por quê?
Quando Amaleque está atacando o povo de Israel, é quando eles esfriam a sua espiritualidade. Quando eles esfriam a sua espiritualidade, quando eles estão baixando as tensões ali em relação à oração, a jejum, a leitura da palavra, conduta pessoal, a buscar a falar a palavra de Deus para os irmãos. Quando nós começamos a esfriar, é esse o momento em que Amaleque ele começa a se levantar. Abre para mim, por favor, Números 20, do verso 14. Para que a gente possa entender o padrão bíblico. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo-lhe: assim diz teu irmão Israel, tu sabes de toda a luta que tens enfrentado. Como nossos pais desceram ao Egito, onde habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz. E quando um anjo que nos tirou do Egito, agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira das tuas terras. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado as tuas terras. Mas Edom lhe respondeu: não passarás por minhas terras, do contrário, sairei com a espada contra ti. Mas os israelitas insistiram: subiremos pela estrada real, e se eu e o meu gado bebermos da tua água, pagarei por ela. É apenas isso, deixa-me somente passar a pé. Mas Edom respondeu: não passarás. E saiu contra eles com muita gente bem armada. Então nós vemos aqui que a intenção de Amaleque não é tomar o que eles tinham lá. A intenção de Amaleque não é ir lá e querer lutar contra eles aonde eles estão. A intenção de Amaleque é impedir que eles passem. A intenção de Amaleque é impedir que a bênção de Deus, que a promessa de Deus se concretize na vida do povo de Deus. Amém? Então nós vemos que esse padrão ele se repete quando nós vamos em Números 14. Amaleque impede a entrada novamente. Juízes 3, do 12 ao 14, a opressão contínua ali daquele povo, trazendo muitos transtornos financeiros para aquela época. E nós vemos que em todos os momentos o povo de Amaleque está envolvido, ou em alianças, ou em oposição real contra o povo de Deus. Então, nós vemos aqui também Deuteronômio 25, 17 ao 18. Coloca aí para mim, por favor. Deuteronômio 25, 17 ao 18. Está escrito assim, ó. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes liberto e partistes do Egito, quando estavas cansados e exausto, e de surpresa, e pelas tuas costas, sem o menor temor de Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Nós vemos aqui então, o verso 19: quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que ele te concede, para delas tomardes posse, deverás apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças disto. Não te esqueça disto. Eis a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui esse padrão, como nós falamos, esfriamento, baixa de resistência. E aqui há um ponto importante que nós temos que entender. O verso 18 ele diz: quando estavas cansado e exausto, e de surpresa, pelas costas, sem o menor temor de Deus. Os amalequitas, ou esse espírito de Amaleque, ele age nas nossas vidas dessa forma: buscando as fraquezas, buscando a exaustão,
de uma forma sorrateira e sem o temor de Deus. É o que a palavra nos traz aqui. Quando nós estamos fracos, a palavra diz aí é que nós somos fortes. Amém? Por quê? Porque Deus está agindo na nossa vida. Mas quando nós nos enfraquecemos, quando nós estamos ali baixando as nossas próprias defesas, então Amaleque se levanta. Os amalequitas então perceberam, olha, eles acabaram de sair do Egito, estão cansados, estão no meio do deserto, estou vendo que eles estão sem comida, eles estão sem beber água, estão lá murmurando, é hora de atacá-los. Eles estão lá, incrédulos do que Deus fez com eles, está incrédulo de que Deus ainda está com eles. É o momento em que nós vamos atacá-los. Mas ele não ataca frontalmente. Ele não vem direto, em um embate direto. Ele vem pelas costas. Então, nós vemos que essa característica então do espírito de Amaleque é justamente para nos pegar desprevenidos, no momento em que nós não esperamos. No momento em que nós estamos pensando em outras coisas, com a nossa mente separada do que aquilo que é a vontade de Deus. Nesse momento, então, o espírito de Amaleque, ele se levanta em oposição. Então, ele ataca os fracos, ataca os cansados e ataca os que ficam para trás. Ele não confronta quem está fervoroso, quem está ali ainda firme, quem está ali de fato buscando a presença de Deus, quem está ali todos os dias na fenda da rocha, quem está ali na brecha, se colocando mesmo na presença de Deus. Essa pessoa, ele não consegue nem sequer levantar oposição. Mas aqueles que estão fracos, aqueles que estão cansados ali, é o objetivo deles, a busca dele. Então Amaleque, ele representa esse esfriamento espiritual. O espírito de Amaleque, ele vem exatamente quando nós nos colocamos nesse estado. E por isso essa palavra é tão atual, meus irmãos. Porque hoje em dia, quantas coisas não atacam a nossa espiritualidade? Internet, televisão, nosso dia a dia, né? Saindo daqui hoje, nós receberemos mensagens aí pelo WhatsApp aí, nos convidando para coisas não muito lícitas, ou com vídeos engraçados, mas que não agregam nada na nossa vida. Vamos ter aqui vários tipos de notificações aqui, mostrando, sei lá, mulheres bonitas, homens bonitos, enfim, uma infinidade de coisas que vão minando a energia espiritual de Deus na nossa vida. E isso faz com que nós baixamos as nossas defesas. E então, Amaleque começa a se levantar. E quem foi que nos alertou a respeito dos nossos tempos? Porque quando nós falamos de Amaleque, parece que é uma coisa lá atrás. Mas será que nós fomos alertados para que no nosso tempo esse espírito também estaria atuando nas nossas vidas? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 24, no verso 12. Livro de Mateus 24, versículo 12. Diz assim, e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então nós vemos aqui, como nós dizemos, Amaleque, ele representa esfriamento, não é verdade? E Jesus, então, ele vem e traz aqui no seu sermão escatológico, falando a respeito do tempo do fim, que muitos, assim como eu, creem que nós estamos passando por esse processo de, nem sei mais se é o princípio das dores, né, pastor? Nem sei mais se a gente está no princípio das dores, se a gente já está como é que é aqueles últimos momentos lá mesmo, antes do parto? É a respiração do cachorrinho, como é que é? Contração ali, já o negócio já está ficando, a dilatação já está, aparecendo já mesmo. Então, para quem acredita que nós estamos vivendo os tempos do fim, Jesus, ele falou, ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que é iniquidade? Quando nós vamos lá, como eu gosto muito, no termo original, iniquidade, aquilo que não é da equidade, não é verdade?
E quando você vai para o termo grego, porque esse é um termo latino, no termo grego ele vai falar a anomia, por se multiplicar a anomia. A anomia é o quê? A resistência às leis. Por se multiplicar as leis de Deus estão aí, as nossas próprias leis estão aí. Quem aqui no nosso país hoje entende que as leis estão sendo completamente jogadas no lixo? Quem aqui entende que no nosso país hoje nós estamos vivendo um sistema de anomia, onde nós não saímos de casa e não sabemos mais o que é o certo e o que é errado? Porque uma hora nós pensamos que o certo é uma coisa, mas as pessoas fazem coisas erradas que nós pensávamos que é errado e está parecendo que é certo. Não é verdade? E quanto às coisas de Deus? Será que tem igreja hoje envolvida com coisa aí de dinheiro, lavagem de dinheiro, um negócio de banco, essas coisas hoje em dia? Vocês estão vendo como que as coisas estão complicadas hoje em dia? Por se multiplicar o quê? Quando eu não tenho zelo pelas leis, olha, Deus ele fala, seja honesto. Deus ele fala, ame Deus sobre todas as coisas. O Senhor nos diz para caminharmos com Ele. O Senhor diz para fazermos as obras de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu começo a buscar as minhas coisas primeiro. Eu começo a fazer aquilo que o meu coração pede primeiro. Eu começo a agradar o meu coração, aos meus amigos, a minha família. Eu começo a fazer as coisas que não são das coisas de Deus. O amor de muitos se esfriarão. É mais ou menos isso que Jesus estava falando. Quando as coisas de Deus ficarem em segundo plano, então nesse momento o amor de muitos se esfriará. Jesus nos alertou sobre isso. Esse esfriamento, ele não tira a pessoa da igreja. Amaleque, ele não precisa tirar vocês daqui. Ele só precisa impedir que vocês cheguem à salvação. Perdão, que vocês cheguem à eternidade. Ele não precisa tirar vocês daqui. Se vocês ficarem frios aqui dentro, para ele está ótimo. Para Satanás está ótimo isso. Ele não tira você da caminhada. Ele não tira você do o fogo do seu coração. Tá lá, tá ardendo ainda. Mas se esse fogo for uma chamazinha ali, ó, sabe aquele fim de churrasco, onde as brasas já estão começando a ficar bem fraquinha? É mais ou menos isso que ele precisa. Porque nesse momento, ele começa a se opor e muitos acabam chegando a se apagar. E qual é o antídoto espiritual que nós temos então? Agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte do confronto. É o momento em que de fato agora as coisas começam a acontecer. Primeiro houve o quê? Murmuração. Houve contenda. Houve enfraquecimento. Houve esfriamento. Não é verdade? Mas quem foi que não faltou para aquele povo? Pode ter faltado água, pode ter faltado comida, não é verdade? Mas uma coisa não faltou. Alguém se arrisca a dizer? Não faltou a presença de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó, que Deus, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. É isso que vocês ouviram falar, não é isso? Mas não é isso que está dizendo a palavra. Esse texto, ele diz, na verdade, assim, o Senhor é o meu pastor. E aí, para que vocês possam entender, ainda que eu esteja no deserto, que me falte água, que me falte qualquer coisa aqui, física, terrestre, Ele não me faltará. Amém? A situação pode estar difícil, pode ter dificuldade, mas Deus não vai faltar na sua vida. Porque afinal o objetivo das nossas vidas não é termos uma vida boa aqui. Pode até ser uma consequência daquilo que nós fazemos, se nós estudamos, trabalhamos, buscamos, fazemos por onde e por isso, então nós podemos ter uma vida boa aqui. Mas o nosso objetivo está na terra prometida. O nosso objetivo não é construir um prédio gigantesco, uma mansão no deserto. Vocês entendem isso? O nosso objetivo é atravessar o deserto e chegarmos à terra prometida.
E acontece então que Deus não faltou para aquele povo, mas Amaleque se levantou. E o que aconteceu? Moisés subiu ao monte e levantou as mãos. Fala para o seu irmão que está do lado aí, levantou as mãos. Então levante suas mãos. Então levante suas mãos. Por que Moisés levantou as mãos? O ato de você levantar as mãos não é porque você está sendo assaltado, viu, irmão? O ato de você levantar as mãos é porque você entrega para Deus todo o controle da sua vida, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos, de todas as pessoas. Quando nós levantamos as mãos, nós estamos passando para Deus, e principalmente quando nós levantamos as mãos, assim nós estamos recebendo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Amém? Pode abaixar as mãos. Então Moisés, ele levanta as mãos e o povo de Deus começa a prevalecer sobre os amalequitas. O povo de Deus começa novamente a se acender. Aquilo que estava frio começa a se aquecer e o povo vai prevalecendo. Mas Moisés, ele cansa. Vocês já tentaram ficar com os braços levantados assim mais de 10 minutos? Irmãos, Moisés já era velho. E ele, ao levantar ali os seus braços ali, né? Os braços cansaram. E no momento em que os braços cansavam, os amalequitas começavam a prevalecer. Agora, pensa comigo. O povo de Israel saiu do Egito, era um povo numeroso, não era? Mas eles saíram preparados, assim, não, vamos aqui, igual hoje tem, né, um movimento muito grande aí dos preppers, né? Que são aquelas pessoas aí que montam mochila e tudo, eles estão preparados para qualquer situação, né? Eles saíram, pega as coisas e vamos embora. Tinham armas que eles fizeram no meio do deserto, tinham os seus mantimentos, porque eles pegaram o que tinha ali, os gados, as coisas que tinham ali, mas foi tudo a toque de caixa, não é verdade? E Deus fez eles passarem por ali, mas olha só, o povo de Amaleque, eles já estavam lá, eles já tinham um exército preparado, eles já tinham um exército numeroso, eles já tinham tudo, era uma máquina de guerra, vamos colocar assim. Mas Israel não, Israel só tinha Deus por eles. Amém? E isso já aponta para nós o seguinte: o inimigo, ele pode se levantar com todas as armas para você, mas você só precisa levantar as suas mãos. E Deus vai estar com você. Amém? Quando nós estamos com as nossas mãos levantadas, Deus luta por nós. Mas quando nós baixamos as mãos, então o inimigo começa a prevalecer. E aqui agora entra esse aspecto. O que representou isso, então? Por que a Bíblia, a palavra de Deus, ela quis enfatizar isso? Quando Moisés levantava os braços, o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele abaixava os braços, o povo de Amaleque prevalecia. Por que isso? Deus está mostrando para mim e para você hoje que a nossa oração, assim como Jesus falou, vigiai e orai, a nossa vigilância ela tem que ser constante. Precisamos estar ali, fervorosos, com os braços levantados, com o joelho no chão, orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus, buscando de Deus todos os dias. Porque no momento em que você baixar as suas guardas, o inimigo vai se levantar contra você. E agora entra um outro aspecto. Qual é o outro aspecto? Subiram duas pessoas com Moisés, Arão e Hur. E o que aconteceu? Eles vendo então que o povo de Israel começava a sucumbir quando Moisés baixava os seus braços, então eles foram lá e colocaram uma pedra debaixo de Moisés, fizeram Moisés se sentar, e cada um de um lado levantou os braços de Moisés e o sustentou até o final do dia. E o povo de Israel prevaleceu sobre Amaleque. E isso nos mostra, irmãos, que a nossa liderança, os nossos pastores, eles precisam do nosso apoio. Eles precisam de ter duas colunas
Eles precisam de ter todos nós imbuídos em segurarmos os braços deles para cima, para que nós, o povo de Deus, possa prevalecer, para que o reino de Deus possa alcançar as outras pessoas. Moisés não podia ficar o dia inteiro lá sozinho. Precisou que Arão e Hur estivessem ali para o ajudar. Assim também a responsabilidade do reino de Deus, ele se estende a todos nós. Não é só o pastor Roberto, o pastor Nelson, que precisa estar com os braços levantados. Não, nós precisamos estar em intercessão, orando pela vida deles, orando pela família deles. Precisamos estar aqui em intercessão, orando pelo ministério deles, orando para que essa igreja possa prevalecer sobre os amalequitas, orando para que essa igreja possa concretizar aquilo que Deus prometeu para essa igreja. Porque só assim nós prevaleceremos. E no final do dia, colocaremos então Amaleque para correr ao fio da espada, como a palavra de Deus nos fala. E por que isso? Quantos aqui conhecem a bandeira do Brasil? Essa é a sua bandeira? Que bom que ninguém falou amém. Não é a nossa bandeira. Adonai Nissi. Deus é a nossa bandeira. Amém? Independente se eu sou brasileiro, se eu sou japonês, se eu sou, seja lá qual for a nacionalidade, Deus é a nossa bandeira. O povo de Deus está aqui e está nas nações. E nós não temos outra bandeira a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando essa bandeira é hasteada dentro das nossas casas, quando essa bandeira é hasteada na nossa vida, na nossa conduta, na forma em que nós vamos amanhã viver o nosso dia, trabalharmos, buscarmos o nosso sustento, a forma em que nós vamos falar com as pessoas, tratar os nossos familiares, tratar os nossos filhos, a forma que nós vamos agir, demonstra a bandeira que nós estamos levantando. Toca no seu irmão do lado e fala: levanta essa bandeira poderosa. Essa bandeira é aquilo que representa o nosso estandarte. Quando essa bandeira, a bandeira de Deus, está levantada, significa que nós prevaleceremos. Amém? Então nós precisamos ter zelo por tudo isso. Saul, ele perdeu o reino por poupar Amaleque. Tem um episódio na vida de Saul que nós vimos recentemente que eu achei muito interessante. Saul, ele decide fazer algo que não era para ele. Perceba como Amaleque se levanta. Saul, ele vai lá, conquista, ali uma batalha, e ele decide então ir lá e sacrificar um animal. Dever de um levita. Ele fez isso na intenção, obviamente, de sacrificar o animal a Deus. Amém? Ele queria fazer essa oferta para Deus, mas ele quis fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. O jeito de Deus era que os levitas fariam esse sacrifício. E então, quando Samuel chega, ele diz: esta noite Deus confirmaria o seu reino eternamente, mas você pecou e Deus tirou o reinado de você. Sabe o que significa isso? Hoje nós conheceríamos Jesus como Jesus, filho de Saul. Está vendo como uma oportunidade, em um momento em que você baixa a guarda, pode mudar toda a história de gerações. Olha a importância das nossas atitudes. Então, Saul, ele perdeu o reino por poupar Amaleque. E nós vimos então que isso acabou acarretando lá na história da rainha Esther. Então, o que não é tratado hoje, aquilo que você não dá atenção hoje, lá no futuro, ele vai vir novamente para a sua vida, só que muito mais forte, para que você possa tratar. Para finalizar, irmãos, abre para mim, por favor, Romanos capítulo 12. O livro aos Romanos, capítulo 12.
lá no versículo 11. Por favor. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito e servi ao Senhor. Irmãos, sede fervorosos no espírito. Não deixe que o espírito de esfriamento, o espírito de iniquidade que está sobre o mundo hoje, operando para tirar a bênção de Deus da sua vida, para tirar você dos caminhos do Senhor, não permita que isso aconteça. Sede fervorosos, sede firmes na palavra de Deus, sede perseverantes na palavra de Deus. Então a pergunta que nós devemos fazer hoje: aonde que o seu coração porventura pode ter esfriado? Aí você me diz: onde? Mas esfriou, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui. Mas em algum momento, em alguma área da sua vida, pode ter esfriado alguma coisa. Alguma coisa relacionada à família, algum sonho que Deus colocou no seu coração, mas que as dificuldades se levantou de tal forma que você abandonou. Não quero mais saber disso. Aonde que o seu coração se esfriou? Aonde que a rotina substituiu o fogo? Nossa, eu orava tanto, eu acordava sempre, eu tinha que acordar às 6, mas eu acordava às 5:30 para poder orar. Mas está tão difícil, estou cansado, não estou conseguindo fazer mais. E você desistiu de continuar, de perseverar. Ao invés de você orar e pedir para que Deus diminuísse as outras cargas, para que você tivesse mais tempo para orar, mais tempo para ler, mais tempo para poder fazer a obra de Deus, na verdade você começou a trabalhar mais, a se ocupar mais e perder mais tempo com Deus e buscando as coisas do mundo e esquecendo-se das coisas de Deus. E a palavra de Deus, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é o nosso objetivo. O deserto não foi feito para nós. O deserto não é a nossa morada. A nossa morada são os pastos verdejantes da terra prometida. Amém? Aleluia. E aonde que as suas mãos precisam ser levantadas novamente? Aonde que nós precisamos levantar esse altar para que Amaleque não vença as nossas vidas? Para que Amaleque não prevaleça sobre a nossa família? Aonde que nós temos que levantar as nossas mãos? Irmãos, feche seus olhos aí, onde você está agora? Pensa agora, nesse momento, aonde foi que eu baixei a guarda? Aonde foi que eu baixei as minhas mãos e deixei que Amaleque vencesse e prevalecesse? Aonde é que eu tenho que levantar as minhas mãos novamente? Irmãos, enquanto houver intercessão, e eu tenho uma certeza absoluta que nós temos aqui o pastor Roberto e o pastor Nelson, que são pessoas que eu tenho certeza que ora pela minha família, que ora por você, que ora pela sua família, que ora por todas as áreas da sua vida. E aonde é que nós precisamos interceder também? Pela nossa liderança, pelo nosso ministério, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa família, pelos nossos filhos. Aonde está faltando eu levantar as minhas mãos novamente? Aonde foi que eu baixei as minhas mãos? Precisamos levantar esse altar novamente nos nossos corações. Amém?